Ok, o que realmente é essa variação infinitesimal em y e essa variação infinitesimal em x? Bom, vamos chamar essa nossa variação infinitesimal em x primeiramente como um Δx simplesmente, como estávamos chamando ontem. Ok. E a variação infinitesimal em y, então, em função dessa variação de infinitesimal em x, e de x, claro, será. Bom, o valor aqui em y, né, é o quê? É a função que temos aplicada para um parâmetro, para um argumento. Vamos chamar isso de... Ok, bom, vamos aplicar a função o quê? X mais esse Δx, que nós chamamos, né? Que é a variação em x. Vamos aplicar isso, porque é justamente o que temos. Nós temos x e mais uma variação Δx. Quando aplicada, nós temos o valor da função. Então, em verdade, o y final ali, ele será o valor da função, que é x ao quadrado, mas em verdade, o que nós estamos aplicando à função é x mais Δx. Isso ao quadrado. Este é o valor final de nosso y. Entretanto, a variação dele nada mais é do que o valor final menos o valor inicial. E o valor inicial é simplesmente o valor quando x é aplicado a ele, a essa função. Pois é esse mesmo valor aqui e é o valor da função para quando x é aplicado. Então, o valor da função para quando x é aplicado é justamente x ao quadrado. Então, a subtração desses dois será esse ΔY, na verdade, né? Porque é uma variação, isso aqui é uma expressão genérica para uma variação em y, em função de uma variação em x. Agora, isso é ΔY expresso em termos de uma variação de x. Caso dividamos isto por Δx, agora sim nós temos ΔY por Δx, que é justamente algo que lembra uma derivada, né? Isso seria a derivada para um caso de uma reta, mas nós queremos que a variação de x e, consequentemente, de y também, né, seja tão pequena a ponto de refletir a derivada neste ponto aqui, neste ponto x, porque x e x mais Δx, em verdade, serão praticamente a mesma coisa, conceitualmente a mesma coisa. Então, nós vamos usar de uma ferramenta matemática existente chamada do limite, e nós vamos tender essa variação de x a zero. Então, isso aqui, em verdade, será a nossa derivada. Ok, que ótimo. Eu escrevi um monte de coisa aqui, mas, em verdade, o que é isso, né? Vamos expandir esse termo quadrático aqui no numerador. Eu vou omitir, por enquanto, eu escrever esse negócio aqui, pois nós sabemos que Δx tende a zero. Então, no numerador, nós teremos, expandindo aquilo ali, vamos ter x ao quadrado, correto? Mais 2 vezes o produto disso aqui, mais 2 vezes x Δx, mais ainda Δx ao quadrado. E o que já tínhamos ali, que é menos x ao quadrado. No denominador teremos a mesma coisa que tínhamos antes, que é justamente Δx. Perceba que esses dois termos aqui se cancelam, pois são os mesmos. Então, temos ultimamente apenas 2x Δx mais Δx ao quadrado, dividido por Δx.
Esses dois termos, eles têm ΔX em comum, ao menos um, né? Um produto de ΔX em comum, então nós podemos ou separar essa fração, ficaria 2x ΔX sobre ΔX, mais ΔX ao quadrado sobre ΔX também, ou colocar em evidência, né, que se diz, seria ΔX multiplicado por 2x mais ΔX. Mas, em verdade, caso tenhamos um pouco de prática, nós podemos simplesmente, entre aspas, cortar esses termos. Nós, ultimamente, ficaremos com algo como 2x, 2x, mais ΔX. Pois, perceba, nós tínhamos 2x ΔX, só que como está dividido por ΔX, temos 2x ultimamente. E aqui temos ΔX vezes ΔX, que é ΔX ao quadrado. Isso dividido por ΔX, teremos apenas ΔX. Agora sim, deixe-me escrever o que nós tínhamos antes, que é o tal do limite, né? Bom, nós sabemos que isso à medida que ΔX tende a zero. Né? À medida que ΔX tende a zero. Então, bom, ΔX está tendendo a zero. Ele será nulo aqui. Ultimamente, nós teremos apenas 2x. E este é o valor de nossa derivada. Mas o que significa isso? Temos que a variação infinitesimal em y pela variação infinitesimal em x é o valor da derivada para aquela curva ali, que é x ao quadrado. E isso é 2x, como acabamos de ver. Então, isso significa que para qualquer ponto que pegarmos nessa parábola, suponha que peguemos menos 2 aqui para x. A escala está ótima, mas teremos teremos 4, né, para o valor de y. E neste ponto, o valor da derivada será menos 4, porque é menos 2 vezes 2, né? Porque a expressão para a função derivada é 2x. Como x é menos 2, teremos que o valor é menos 4. Então, a reta tangente a esta curva terá coeficiente angular menos 4. Mas isso não significa que a reta é simplesmente y igual a menos 4x. Pois, caso peguemos aqui, por exemplo, teremos uma reta bem inclinada, né? Perceba que o coeficiente angular vai aumentando indefinidamente à medida que x cresce. Mas essa reta não passará pela origem. Então, caso queiramos, né, a expressão para a reta em si, tangente a essa curva, temos de considerar mais coisas. Apenas sabemos que o coeficiente angular dela é dado por 2 vezes, seja lá qual for o valor da abscissa, né, da x. Então, é isso que é uma derivada. E podemos simplesmente obter o valor a partir da expressão y igual a x mais b. Mas o que temos agora é uma função que nos dá o valor da variação dessa parábola em qualquer ponto dela.